Nós estamos vivendo uma geração frágil. O problema é que uma geração frágil não conquista a promessa. Uma geração frágil não conquista a promessa, porque uma geração frágil sempre vai ficar abalada, desistida por causa de circunstâncias. Existe até alguns termos populares que se diz, aquele é raiz, aquele outro ali é Nutella. Nós vivemos uma geração Nutella, uma geração em que nós vemos muitas pessoas se abalando diante de dificuldades e achando que dificuldades, na verdade, são impossibilidades. Não são impossibilidades. Dificuldades precisam ser contornadas. Então, vamos abrir a Bíblia em Números, capítulo 14, versículo 1. E eu quero ler 12 versículos, 1 ao 12. Quem lembra da história daqueles 12 espias que foram ver a terra da promessa? Eles espiaram a terra, eles viram os frutos, viram tudo que tinha lá, que era maravilhoso, tremendo, poderoso, porém, eles viram também as dificuldades, que se traduziam em gigantes, mas eles se acharam totalmente distorcidos, uma visão distorcida de si mesmos, por causa das dificuldades. Será que a tua visão sobre você mesmo está correta ou está distorcida? Os aspectos da tua alma que você não resolveu distorcem a tua autoimagem e faz com que você paralise diante dos desafios. Mas você vai ter uma oportunidade hoje de entender isso, que representa Cristo na tua vida, que vai corrigir essa autoimagem na tua vida. Então, em Números diz o seguinte: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Chorou aquela noite. Chorou por quê? Porque tinha gigante. E o que eles decidiram? Eles decidiram desistir. Eles decidiram não enfrentar. Então, aqui, a partir do capítulo 14, está falando como eles ficaram emocionalmente diante da dificuldade. Isso que eu quero ressaltar a vocês hoje aqui. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Eles diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Ou seja, Josué e Calebe estavam focados no resultado, na terra, no objetivo, na missão. Estavam focados na palavra que Deus já tinha dado a eles, que a terra seria deles. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará. Terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência os ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte que este. Aquele povo foi amaldiçoado. Por quê? Porque mesmo depois de todos os sinais, depois de todos os milagres, mesmo assim, eles duvidaram de Deus. Quando Josué está falando aqui que eles foram rebeldes, é porque Deus já tinha dado uma palavra que era para eles entrar na terra, que a terra era deles. Mas eles foram rebeldes.
Eles olharam as circunstâncias e decidiram, não vamos obedecer. É muito difícil, então eu não vou obedecer. É muito difícil, eles ficaram com dúvida, então nós decidimos não obedecer a Deus. E aí, esse povo foi amaldiçoado, e todo aquele povo morreu no deserto, com exceção de Josué e Calebe, os demais todos morreram no deserto, e somente Josué e Calebe entraram na terra da promessa. Então, uma geração frágil não conquista promessas. Não significa que você vai conquistar todas as promessas que Deus tem para a tua vida, no primeiro dia da tua caminhada, na tua jornada de fé, não. Nós temos uma caminhada, uma jornada, e ao decorrer da nossa vida, Deus vai cumprindo as coisas na hora certa. Deus não se atrasa, mas pelo contrário, Ele não quer que nenhum se perca. Que nenhum se perca. Depois lê lá o devocional. Deus não se atrasa. Pode parecer que muitas vezes a oração que nós fazemos demora a ser atendida, e pode ser que demore mesmo, dentro da nossa ótica, dentro da nossa perspectiva, mas porém o Senhor, Ele está atento e no controle das coisas que Ele controla, e Deus não perde o tempo dEle, porque o tempo dEle é o tempo Kairos, não é o tempo Cronos, que é o nosso, é o tempo Kairos, onde a vontade perfeita dEle se estabelece sobre nós. Então você está desejando algo, você está pedindo algo, está sonhando algo, não aconteceu ainda, continue firme. Continue lutando, continue crendo, continue avançando. E quando você espiar a promessa, tome posse dela. Não recue, não recue. Pastor, mas a porta não se abriu. Não tem problema. Aguarde a porta abrir, mas continue olhando a promessa. Porque o Senhor, no seu tempo, fará os milagres que forem necessários para que a promessa se cumpra na tua vida. Nossos dias são marcados por uma crescente fragilidade na fé. E o que faltou para aquele povo foi fé. Nós vivemos esse tempo de fragilidade na fé, com muitas pessoas optando por confortos conhecidos, ao invés de avançar por fé para conquistar as promessas de Deus. Quando nós avançamos por fé, não significa que nós vamos sair fazendo loucura. Mas a fé, ela sempre está ligada à obediência. Não faça por fé aquilo que Deus não te mandou fazer. Você faz por fé aquilo que Deus te instruiu. Vai e faça. Vai e caminhe sobre as águas. Vá e monte tal negócio. Vai e case com aquela pessoa. Aí precisa fé dobrada, né? Vai e case com aquela pessoa. Então não faça o que Deus não te mandou fazer por fé. A nossa geração atual, assim como os israelitas, porque quando aquele povo sai do Egito, eles eram israelitas, eles ainda não eram o Israel de Deus, eles eram israelitas. Quando sai do Egito, sai como israelitas. Claro que nós sabemos que Jacó, né, se torna Israel de Deus, nós sabemos disso, tá? Mas ainda, quando escravos, eles eram tratados como hebreus, como israelitas naquela época, tá? Nós vemos ali a questão no deserto, né? Quando começa verdadeiramente o serviço religioso dos judeus, que aí começa a ter essa figura do Israel mais presente, ok? Vamos lá. Então, eles saem do deserto, né? E mostraram essa fragilidade na fé quando confrontados por adversidades. Você tem adversidade na sua vida? Elas te confrontam? Com certeza. Comigo também acontece assim. Eu também tenho coisas que eu não consegui alcançar ainda, amados. Tem coisas que me confrontam. Porém, o problema não é ser confrontado. O problema é ser paralisado. Lembra aquela palavra que diz que os tímidos não entrarão no reino de Deus? Muitas vezes, tem pessoas que vivem uma timidez paralisante. É justamente isso. Essa timidez paralisante nada mais é que uma intimidação, ou seja, a pessoa está diante de uma situação que ela se intimida, e ao invés de avançar, ela retrocede. Você tem fé, meu irmão? Você tem fé para avançar em obediência quando Deus te dá um comando? Vamos ler Êxodo 16:3, diz o seguinte: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor,
na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Então, uma geração frágil, uma geração Nutella, ela está preocupada com o prazer da carne. Eles estão preocupados, olha, lá no Egito, nós comíamos carne, nós tínhamos panela de carne. Né? Quem gosta de carne aqui? É bom comer uma carnezinha, não é bom? Maravilha, comer um churrasco. Gaúcho gosta muito. Porém, lá eles comiam carne de noite ou meio-dia, mas manhã e tarde eles tomavam chicotada e trabalhavam aqui, ó, no pau, no laço, debaixo de açoite, debaixo de servidão, mas estavam com saudade do Egito, porque tinha carne, mas a carne deles era moída no Egito. Olha que incongruência na mente desse povo, olha que coisa doida isso, que coisa maluca. Uma pessoa que é frágil, ela está buscando prazer imediato para a sua carne, aquilo que alimenta, aquilo que nutre a carne, e por isso é frágil. Sabe por quê? Porque perde o foco das coisas do Espírito. Deus te deu uma promessa, mas a promessa de Deus, o teu avanço, ameaça a tua carne, te bota a fazer sacrifício. Muitas vezes você tem que entrar em jejum e parar de comer carne, fazer um jejum, parar de comer carne, parar de comer aquela torta de morango. Para, meu irmão, parar de comer açúcar o dia inteiro. Aí você tem que parar um pouco para a tua carne aliviar. Você não dá nem folga para a carne. Para de comer carne, para de comer isso, comer guloseima, isso e aquilo, e a tua carne enfraquece. E parece, por que o jejum ele é importante para nós? Porque quando a nossa carne enfraquece, o espírito é ativado. Então uma geração frágil, ela está preocupada só em alimentar a sua própria carne. Também, muitos buscam constante aprovação de outros. Outro ponto aqui, tá? Como os israelitas que temeram a opinião dos habitantes da terra prometida. Eles estavam ali preocupados, né? Preocupados, o que esses gigantes vão fazer conosco? O que eles pensam de nós? Será que eles vão ser amigos? Eles vão nos trucidar? Eles estavam preocupados. E eu quero ler com vocês o seguinte, Gálatas 1:10, que diz o seguinte: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, o que Paulo está falando aqui, né? A igreja da Galácia? Ele está dizendo o seguinte, olha, o meu agrado, aquilo que eu faço não é para agradar homens, ou seja, ele não era dependente da opinião de homens. Se Deus mandou entrar na terra, não importa o que o gigante vai pensar. Se Deus te mandou agir por fé, haja. É interessante o seguinte, parece que uma pessoa carnal, ela faz exatamente assim. Quando ela tem que agir por fé, Deus mandou ela fazer, e ela precisa agir por fé. E olha, quando Deus fala para nós obedecer alguma coisa, justamente essa obediência confronta a nossa carne. Sim, eu sei disso. Mas quando Deus manda essa pessoa agir por fé, ela fica intimidada. Não, tem gigante, a minha carne vai perder conforto. Agora, quantas vezes eu vi uma pessoa que Deus não mandou agir por fé e ela vai lá pela fé e vira valente, corajosa. Ela entra em guerra que nem a dela. Corajosa, né? Ela vai combater a rainha dos céus, vai combater o mundo espiritual, ela vai querer fechar a terreira. Deus não mandou ela fazer, mas ela ficou valente. Agora, quando Deus te manda fazer algo e diz assim, ó, tu vai ter que sacrificar a tua carne. Ah, não, preciso de confirmação, Deus. Aí eu preciso que o Senhor fale, chama o profeta, a profetisa, chama todo mundo aí para me dar uma palavra aí, porque senão eu não estou crendo nessa palavra. Mas você vai romper esse ciclo na tua vida, em nome de Jesus. Você não vai agir mais, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Você não vai agir mais intimidado pelo que os outros pensam. Em nome de Jesus. Recebe isso no teu coração, meu irmão. Recebe na tua vida isso. Você não vai agir mais intimidado pelo que os outros pensam. O que Paulo está dizendo? Que ele não servia mais os homens? Sim, ele servia a igreja. Que ele não fazia nada pelos outros? Sim, ele fazia muito e faz por nós até hoje. Tudo que ele deixou escrito é conteúdo para as nossas vidas no dia de hoje. Paulo serviu muito a igreja. Muito mais que muitos daqueles apóstolos da equipe de 12 de Jesus. Porém, ele falou que ele queria agradar a Deus e não aos homens. Sabe por quê? Porque os homens, eles nunca ficam satisfeitos.
Quando a gente se move, a nossa motivação é pelos homens, a gente vai quebrar a cara, porque os homens nunca se contentam plenamente. Paulo está dizendo assim: eu sirvo os homens, eu abençoo a igreja, eu trabalho para Cristo, mas o meu intuito final é agradar o Senhor, porque eu sei que Ele é que vai me recompensar naquele dia. Queridos, nós temos na igreja do Senhor Jesus muitos líderes, pastores, apóstolos, líderes de célula, profetas, mestres, evangelistas, mas tem um só Senhor. Senhor só tem um. E todos esses trabalham juntos para agradar um só Senhor. Você entende isso? Então, o nosso movimento, a nossa decisão não é para agradar homens, mas é para agradar o Senhor. E sabe o que acontece com a geração frágil? É que ela verifica se agradou os homens, e se o homem não der elogio, pronto, cai a terra. Cai o céu, cai a terra, cai o mar, as estrelas, cai tudo. Né? Eu não recebi o elogio, meu coração está dodói, meu coração é frágil. Meu coração está sentindo esse momento de dor no meu coração. É assim que age. Sabe por quê? Porque quem anda na carne tem sentimentos carnais. Quem anda no espírito está morto na carne. E o projeto de Deus é que a tua carne morra. Você já tentou espetar uma faca no morto? Ou dar uma alfinetada? O que ele faz? Ele grita, te dá um tapa? Não faz nada, ele não sente. Ah, se nós pudéssemos tirar completamente os sentimentos da frente. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo, ele te dá controle das tuas emoções. Isso não significa que você não erra. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que nós não somos perfeitos, mas nós estamos aqui buscando fazer a vontade de Deus e obedecer constantemente aquilo que Deus fala, a sua palavra. E isso nós temos consciência que ela é viva e eficaz. Não viva a sua vida tentando agradar homens. Cumpra o seu chamado, que muitas vezes abençoa homens e até agrada homens, mas o propósito, a motivação vem do Senhor. Só tem um Senhor entre nós. Então não dependemos da aprovação humana. Outra questão que essa geração frágil tem é que constantemente perde o foco espiritual. Gente, eu vejo no encontro com Deus isso, constantemente. A pessoa está no encontro aqui tremendo, chega aqui, dá um testemunho bonito, lindo, diz assim, agora vai. Mas aí saiu, na outra semana já está meio lento e depois parece que nada aconteceu. Por que acontece isso? Porque as pessoas perdem o foco espiritual. Eu sei que quando nós estamos numa imersão, nós ficamos até eufóricos. Sim, eu sei disso. Porém, não significa que ao sair da presença de Deus, de uma imersão, quando nós vamos aí por fora, para as nossas atividades, para o mundo, enfim, nós vamos ter que vencer isso, nós vamos ter que lidar com isso. Não significa que nós temos que nos distanciar daquela chama que foi acesa naquele momento, lá dentro do encontro com Deus, amém? Então nós precisamos manutenção, não podemos ter a perda do foco espiritual. Então quando olhamos mais para as circunstâncias, preste atenção, quando olhamos mais para as circunstâncias, para os gigantes, para os desafios, olhamos mais para as dificuldades do que para Deus, nós perdemos, assim como os israelitas se perderam pelo medo dos gigantes na terra. Então nós podemos nos perder simplesmente por causa das dificuldades. Agora eu te pergunto, quem é que não tem dificuldade? Levanta a mão, quem não tem dificuldade na vida nenhuma? Por que ninguém levantou a mão? É porque todo mundo tem. Eu tenho dificuldade, todo mundo tem dificuldade. Então por que alguns se perdem e o outro não se perdem em meio às dificuldades? Justamente, aqueles que não são frágeis, eles não são frágeis, são fortes, justamente porque não perderam o foco espiritual da sua vida. Não perderam o foco espiritual, estão focados em Cristo, estão focados na palavra, mas aquele que perdeu o foco espiritual, o que acontece? Acaba se perdendo, acaba esfriando, acaba congelando. Você não pode se perder. Mateus 14:30 conta aqui um detalhe da história de Pedro, que caminhou por sobre as águas. Quem lembra? Senhor, se é tu, diga que eu vá. Jesus falou, vem, vem. E ele creu e foi. E os olhos dele estavam
fixados em Cristo. E aí no 30 fala, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Reparando na força do vento, teve medo. Sabe por que você paralisa, meu irmão? Você está olhando muito para as circunstâncias. Você está olhando muito, você está focado nos gigantes. Você está focado nas suas dificuldades. Você acorda pensando nas suas dificuldades. Passa o dia pensando nelas e dorme com elas. E eu já te falei aqui nessa igreja, no culto aqui, eu já te falei nesse altar o seguinte. Acorda, não pensa na dificuldade, vai para a presença do papai. Fala com ele, que daí você já vai enxergar tudo diferente. Amém? Você vai enxergar tudo diferente. Então, acorda, vai para a presença do pai. Alguém, o pastor é contra, você é contra de que alguém faça devocional à noite? Não, eu não sou contra que você faça devocional à noite. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se você não fizer de manhã, logo de manhã cedo, como você acorda, a primeira coisa você vai perder muito durante o dia. E outra, muitas vezes a gente faz de manhã, dá aquela ajustada, aquela equilibrada na cabeça. E aí quando o dia vai passando, vai chegando no fim do dia, já está precisando uma calibrada de novo. Está precisando mais uma demão no entendimento. Porque parece que as coisas vão te consumindo. Agora, se você faz certo, e quando chega o final do dia, parece que está precisando de alguma coisa de novo, imagina se vocês não faz. Você vai deixar passar o dia inteiro tomando pau. E aí chega de noite, vou orar. Mas aí a hora já vai dormir, não tem nenhuma ideia, não tem nada. Acorda o outro dia, já seco, precisando de novo. Então assim, levanta 5 minutos mais cedo. 10 minutos mais cedo. Faça isso por você mesmo. Não faz por mim, não faz para me agradar. Faz para agradar o teu Senhor. E a palavra de Deus diz que aqueles que de madrugada me buscam, me encontram. Gente, a fila de madrugada é bem menor. Você vai encontrar. Você já passeou na cidade de madrugada? Não tem ninguém na rua. Tem poucos. Não tem fila no banco. Não tem fila em nada. De madrugada, o negócio está liberado. Então, acorda um pouquinho mais cedo. Vai para a presença do papai. Ele vai te dar uma boa palavra. Ele vai te dar, vem meu filho. Vem, caminha, olha para mim e vem, que eu vou te tirar dessa situação. Pedro, ele só começou a afundar quando ele tirou o olho de Jesus. Ele reparou na força do vento e aí o negócio ficou feio para ele. Então assim, não seja alguém no mundo da lua, um nefelibata, que é uma pessoa no mundo da lua. Não seja isso. Pedro, reparando na força do vento. Ele podia ter reparado outras coisas, mas ele botou o olho nas circunstâncias. O meu alerta para ti nessa noite é, tira o olho da circunstância. Quer ter paz? Tira o olho da circunstância. Você não está sendo negacionista, você não vai negar que a circunstância está lá. Mas tira o olho e bota o olho no Senhor e aguarda no Senhor. Agora, é difícil a gente aguardar no Senhor em paz quando a gente está olhando e remoendo as circunstâncias o tempo inteiro. Tira o olho das circunstâncias e espera Deus agir, que Ele vai agir. Quem crê, se você crê, você verá a glória de Deus tocar a tua vida. Uma geração frágil também não tem coragem. A coragem é necessária para enfrentar o desconhecido. Eu sei que toda mudança gera temor. Toda mudança gera temor, eu sei disso. Nós sabemos disso. Mas, muitas vezes, nós precisamos passar pelo desconhecido. Eu lembro que Deus falou para Josué, olha, quando vocês entrarem na terra, coloquem lá a marcação. Quando vocês forem atravessar o Jordão, coloquem a marcação, fiquem juntos. Deus deu instruções para Josué, sabe por quê? Porque vocês vão passar por um caminho que vocês não conhecem ainda. Deus, quando Ele faz milagres na nossa vida, muitas vezes Ele faz nos passar por caminhos que nós não conhecemos ainda. Só que uma pessoa frágil não encara. Uma pessoa frágil não encara. Eu não estou dizendo para você andar em caminhos que Deus não mandou. Eu estou dizendo daqueles que Deus te manda. Então, nós precisamos ter essa coragem que teve Josué e Caleb, que confiaram em Deus mesmo diante do desconhecido. Eles não sabiam o que ia ser. Na verdade, eles não sabiam se eles iam vencer os gigantes ou não, mas eles tinham fé que se Deus mandar, eles poderiam então estar vencendo, né? Agora, em Deuteronômio 31, Josué, o que eu falo Josué? Quem escreveu Deuteronômio? Moisés. E Moisés escreveu lá também assim, olha, e Moisés morreu, foi ele que escreveu isso? Então parte de Deuteronômio foi Moisés. Provavelmente a finalização foi de Josué, porque em Deuteronômio finaliza também falando da morte de Moisés, né? Então, possivelmente a finalização desse livro foi de Josué. Eu não sei se essa parte foi Moisés que escreveu ou foi Josué, mas eu sei que
Deus falou para Moisés, e Moisés falou para o povo o seguinte: sede fortes e corajosos. Estava dando instruções para Israel, para quando Israel ia entrar na terra. Essa instrução, a gente conhece a instrução ali de Josué, né? Seja forte e corajoso, Josué, né? Tenha coragem, né? Mas aqui, Moisés estava falando para o povo, Josué estava repetindo depois lá. Moisés está falando para o povo aqui: olha, vocês precisam ser fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então eles sabiam que eles precisavam entrar com coragem, que o Senhor não ia deixar eles na mão, mas mesmo assim, eles temeram e não obedeceram. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem vivido alguma área na tua vida em desobediência? Pois saiba que as áreas que você não for obediente ao Senhor e à palavra, você não vai conquistar as promessas. Uma geração desobediente não conquista promessas. E essa palavra que eu trago hoje aqui é para fortalecer o teu caráter, para você dizer assim: não, eu vou ser essa pessoa que vou andar em obediência, eu vou ser essa pessoa que não sou frágil diante dos relacionamentos. Por exemplo, qualquer coisinha me fere. Pastor, eu estou dodói. Por quê, irmão? Porque o fulano não me cumprimentou. A Bíblia manda nós ter paz com todos. Se a pessoa não te cumprimentou, cumprimenta ela. Quem não me cumprimenta, eu cumprimento. A iniciativa tem que sair de um lado. Quem está no controle? Para você aprender a dominar finanças, você vai ter que aprender a estar no controle de algumas coisas. Senão não adianta encher a tua cabeça de informação. Vai ser muita informação para você se frustrar, se você não tiver o controle de algumas coisas na tua vida. A obediência é um poder em nossas vidas. A obediência a Deus, mesmo quando a situação não parece favorável, é essencial para a conquista das promessas divinas. Conforme também aqui um exemplo que está em 1 Samuel 15, 22, que diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O que ele está dizendo aqui? Ele estava dizendo aqui, o contexto era Saul, que foi para fazer guerra com os amalequitas, debaixo da bênção de Samuel, e Samuel disse assim: olha, você vai trucidar tudo lá, nada vai ficar vivo, nem os animais e nem o rei Agag. Agag significa transgressão. Quando chegou lá, Saul estava abençoado, mas Saul não dava muita bola para Deus. Ele gostava era da profecia que garantia o resultado da guerra. Tem gente que não dá muita bola para Deus, mas gosta da profecia que garante o resultado das suas guerras. Tanto é que muitas vezes não vai nem na igreja, mas vai visitar a casa da profetisa. Ou não tem uma palavra aí, e você vai encontrar a palavra. Se é de Deus eu não sei, mas vai encontrar. Pode ir lá que vai ter. Olha só, Agag significa transgressão. Então, aquele Saul, ele foi lá, quando ele viu as ovelhas, os carneiros, ele disse assim: não, cara, isso aqui eu posso levar. Capaz que eu vou matar tudo isso aqui. Ele trouxe tudo para dentro do arraial dele. E cadê o rei? O rei, para que eu vou matar o rei, né? O rei é o meu troféu, já matei o exército dele, matei tudo. Agora o rei é meu troféu. Estava lá Agag, então, lá preso, Saul se regozijando. Sabe o que acontece? Por que muitas pessoas não prosperam? Porque trazem consigo uma transgressão. Deus mandou tu fazer algo, você foi lá e fez parcialmente. Obediência parcial é desobediência. E você foi lá e fez alguma coisa parcial, e aí você trouxe o Agag, a transgressão, para dentro do teu território. Deus já te mandou sacrificar. Olha, vai lá, sacrifica aquilo que tem que ser sacrificado. Mas aí Saul disse assim: não, esses carneiros, essas ovelhas aqui é para fazer um sacrifício ao Senhor. Ele disse assim: olha, sim, é melhor obedecer do que sacrificar. Então assim, não adianta fazer muito sacrifício sem obediência. A maior obediência, o maior poder que você pode ter com a palavra é obedecê-la. Então não carregue um Agag na sua vida. Cumpra completamente aquilo que ele te mandou fazer. Uma geração frágil está sempre negociando a palavra de Deus. Está sempre assim: mas não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que eu tenho que fazer, porque não sei se é assim. Uma geração frágil, ela não tem resiliência diante dos desafios. Ou seja, ela não consegue se moldar, né? Josué teve resiliência. Josué e Caleb,
que apesar das adversidades e até do exemplo negativo dos outros espias, que retrocederam, eles mantiveram a sua fé. Eu quero ler o Salmo 46, versículo 1, diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam na sua fúria, os montes se estremeçam. Então, nós não precisamos temer. Se você está no centro da vontade de Deus, ainda que haja desafios, nós venceremos, se nós estivermos obedecendo a Deus. Eu quero falar ainda que uma geração frágil não tem compromisso com a verdade. E aí começa a absorver na sua vida crenças, historinhas, mentiras, sofisma. O que é sofisma? É uma mentira com cara de verdade. Começa a absorver na sua mente. Qualquer conversa fiada entra na sua mente. Ah, mas o pastor falou aquilo, mas eu vi lá na internet que alguém disse o contrário, então já não sei mais. Pelo amor de Deus, você não sabe o que a internet diz, o que a Bíblia diz. Se o seu pastor não usa a Bíblia, corre para outro, tá bom? Mas se o seu pastor prega a Bíblia, então dá crédito, porque ele é um homem levantado por Deus para te ensinar a palavra, amém? Não é à toa que ele é pastor. Agora, você muitas vezes, por estar entrando em consonância com verdades paralelas ou sofismas da internet, do não sei o que alguém falou, alguém disse, um influenciador não sei o que. Gente, tudo isso é conversa fiada. Presta atenção no que a Bíblia diz. Se aquilo que está falado na Bíblia foi pregado no altar, é isso que vale, meu irmão. Outra coisa que nós temos que ter, se nós somos convictos, é a nossa doutrina, ela não é baseada na nossa experiência pessoal, no nosso testemunho. A nossa doutrina, você pode ter vivido um testemunho maravilhoso na tua vida, mas isso não é doutrina. O teu ensino, a tua doutrina tem que ser baseada na palavra, somente na palavra, e nada mais do que a palavra. Até mesmo as nossas experiências não servem como referência doutrinária. Elas são testemunhos, sim, do agir de Deus, mas não servem como referência doutrinária. Então, muitos hoje, assim como os israelitas daquela época, preferem confiar em mentiras que muitas vezes são confortáveis à nossa carne e ao nosso coração. Porque aquilo que toca na carne, a mentira que vem e toca na tua carne, que alivia a tua carne, muitas vezes você compra. Muitos agem dessa forma, porque a palavra de Deus é uma verdade que nos desafia. A palavra de Deus é uma verdade que desafia. Gente, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela não traz conforto, ela traz confronto, porque só o confronto da palavra que muda o caráter do homem. Então, se você ler a Bíblia, você vai ser confrontado todo dia, mas o Espírito Santo te traz conforto, ele é o Consolador. Então, nós precisamos ser valentes pela verdade, nós precisamos ter compromisso com a verdade, assim como Josué e Calebe. E ainda fala lá em João 8,32, Jesus fala o seguinte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem gente que acha que libertação é só quando o capiroto cai fora, né? Quando alguém bota a mão, ó, sai, manifesta, vem para fora, dá um rodopio, cai no chão, libertou. Gente, pode passar por isso, sair na esquina e vir 7 pior. Se não mudar a mente, se não mudar o coração, se continuar com a mentira, porque a mesma legalidade que deu entrada para aquele demônio, a mesma legalidade que deu entrada pode estar ali ainda. Então não basta expulsar um demônio, tem que mudar o entendimento, porque a verdade liberta. E João 8,36 fala, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você quer viver uma libertação, meu irmão? Começa mudando a tua mente. Começa mudando, sabe por quê? Você não vai ter mais espaço para demônio aí. Começa mudando a tua mente. E Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Então a geração atual, essa geração Nutella, vai se tornar uma geração forte e corajosa. Eu creio. Eu profetizo que hoje você sai daqui forte e corajoso e toma posse das promessas. Nós precisamos fortalecer a nossa fé, enfrentar o desconhecido com coragem, obedecer a Deus, ser resilientes diante de desafios e comprometer-se com a verdade. Essa geração atual precisa se comprometer com a verdade. Com essas qualidades, nós poderemos conquistar as promessas de Deus. E eu quero convidar vocês a ser essa geração que tem coragem,
de ter um relacionamento com Deus, mas que tem coragem também de ter um relacionamento com outra pessoa. Gente, tem gente que pensa assim: eu não vejo a hora de Jesus voltar. Por quê? Porque eu não aguento mais meu casamento, não aguento mais os meus filhos, minha família, não aguento mais. Então, se Jesus levar mais 50 anos, não tem um projeto para viver bem na terra. Se Jesus levar mais 10 anos, ferrou. Tem gente que não tem projeto. E o que eu quero te dizer é o seguinte: o projeto de Deus é para você hoje viver já um projeto de eternidade, vivendo o melhor dessa terra. Você vai fazer o estágio aqui e vai se graduar lá em cima. O projeto do Senhor é você viver o melhor dessa terra hoje. Não é deixar para amanhã. Não é só quando vier ao céu. Gente, aqui na terra tem muita coisa boa que Deus fez para nós. Ele construiu essa terra com muito carinho. E a palavra diz que Deus deu a terra aos homens. Se você não está vivendo o melhor dessa terra, é porque tem coisa errada. É porque tem disfunção na tua mente. Você precisa se levantar nessa noite. Você precisa sair desse lugar de conforto nessa noite. Você precisa tomar uma posição nessa noite. Homens, eu quero dizer a vocês, vocês precisam ter coragem de ter uma família. Vocês precisam ter coragem de casar. Para as mulheres isso não precisa, porque elas são corajosas. Estou falando para os homens agora. Vocês precisam ter coragem de casar, de ter uma família. Vocês precisam ter coragem, não viver debaixo da saia da mãe. Porque tem homem aí de barbudo, velho já, que a mamãe está engomando. Meu Deus do céu. Vejo que essa área é uma área que toca profundamente os corações. Depois do seminário de finanças, nós vamos fazer um seminário para casar. Tá? Nós vamos fazer todo mundo casar aqui nesse lugar. E os casados? Os homens casados vão assumir o sacerdócio da casa? Ou estão ficando Nutella também? Ou estão ficando molenga? As mulheres, as esposas, gostam de maridos firmes. Pode parecer que elas querem mandar, mas não é isso. Sabe por que a tua mulher te atropela, meu irmão? Ela te atropela porque você não age. Ela passa com o trem em cima daí. Se você não agir, ela vai tomar as rédeas da tua casa. E a culpa não é dela, é porque alguém tem que fazer. E as mulheres que têm o senso de proteção e cuidado ali dos filhos, da gestão da casa, elas acabam se assenhorando de tudo, porque o marido está devagar. Você é Nutella, você é raiz, meu irmão. Essa geração frágil, e olha os homens, falando para os homens mais um pouquinho, os homens estão cada vez mais virando menino, infelizmente. Eu não estou falando de aparência, estou falando se você usa tênis, boné, não é isso. Mas o problema de ser menino está na fala, está no pensamento de menino. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, tinha desejos de menino. Mas tem um cara de 30 anos que só fala em videogame. Está disfuncional, meu irmão. A mulher vai trabalha o dia inteiro. Chega em casa, o cara está de cueca, sem camisa, jogando videogame. Desempregado. Mulheres, deixa eu dar um conselho para vocês. O homem que não é Nutella é o homem que gosta de levantar cedo e trabalhar. O homem que não é frágil é o homem que gosta de pegar no pesado. Ele não fica se fazendo. Hoje não deu. Hoje choveu. Hoje... Não. Ele é assim, deixa que eu garanto. Deixa que eu garanto. Eu vou me esforçar. O cara ficou desempregado? Tudo bem. Eu já passei por isso também. Acontece. Faz parte da vida. Mas o problema é a falta de iniciativa. É a paralisia. É a timidez paralisante. O problema é a pessoa ficar travada. E ficar envolvida com nutrir a carne. Com distração, com tela. Com essas fragilidades que um guri de 15 anos faz. Fica o dia inteiro jogando, se deixar dia e noite jogando. Vira a noite. Adolescente. Então parece que essa adolescência nunca vai embora. Deus precisa curar essa geração. Essa geração viciada em dopamina. É ficar o dia inteiro na tela. Tudo tem que ter uma tela. Filhinho nasceu, pequenininho já dá uma tela. Chorou, dá tela. Tudo é tela. Tela, tela, tela. Aí quando tiver 30 anos, vai continuar chorando na vendo a tela. Porque está viciado. É dependente de dopamina. Só faz aquilo que dá muito prazer. O que não dá prazer, tipo a responsabilidade, isso não faz. Tá certo isso? Geração frágil. Precisa mudar isso, gente. É sério. E eu não falo aqui para fazer piada para vocês. Eu falo isso com muito pesar. Porque é uma demanda que chega frequentemente dos líderes, dos 12, assim, olha, nós temos que dar um jeito nisso. Nós precisamos lutar contra a maré nessa geração.